pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Évila, especialista em educação, atuo com educação especial na Escola Municipal Irmã Edith Coelho Neto. A dica de hoje será na aula de Geografia. Então nós iremos trabalhar o tema meios de transporte. Como você, responsável, pode trabalhar com seu filho em casa com os meios de transporte? Primeiro, vamos ver o que são meios de transporte. Você deve explicar ao seu filho, filha, ou quem sabe a um parente que você auxilia nas atividades escolares. Então, o que são meios de transporte? São meios destinados para transportar pessoas e cargas. Então, nós já temos aí o conceito. E como que eu vou explicar para a criança o que são esses meios de transporte? Então, eles transportam pessoas e cargas de um lugar para o outro, para facilitar a explicação. Aí eu usei coisas aqui que eu tenho em casa. Então, usei os meios de transporte são o meio aéreo, nós temos o meio terrestre, temos o meio aquático. São esses os 3 meios de transporte. E aí, como que eu vou trabalhar com a minha criança os meios de transporte? O que você pode fazer? Você pode usar, eu usei tudo, coisas assim comuns que tem em casa. Mas vamos supor, eu não tenho filho, tenho uma filha. Então, eu não tenho carrinho em casa, professora. Gente, se não tem, tenho meios. Procura num livro, a maioria dos livros deve ter um carrinho, uma moto, uma bicicleta, para explicar o que são esses meios. Quem são esses meios, né? Qual que é o meio? Então, quem não tem aí o menino em casa, não tem nenhum objeto que é de menino, tem essa opção. O aquático, por exemplo, eu não tenho navio, não tenho barco em casa, eu fiz um barquinho de papel. Você pode estar fazendo isso em sua casa também. O avião, sou péssima com avião, gente, não riam do meu avião. Eu fiz um avião de papel para mostrar que este é um meio de transporte aéreo. Você pode fazer isso na sua casa, facilitando o ensino do seu filho. E aí, o que eu usei mais? Eu tenho aqui uma sobra de EVA, eu vou recortar ele, porque o azul, o que a gente pode fazer? Simbolizar a água, né? Então, eu vou simbolizar a água, que é o meio aquático. Então, eu recorto, que esse daqui é um pedaço de EVA que eu já tinha recortado para fazer outras coisas e sobrou ele. E aí, então, eu recorto aqui o nosso símbolo da água. Então, o que eu vou falar para minha criança? O meio de transporte aquático, ele anda somente na água. É um meio fluvial. Este é o local que será o meio de transporte. Que meio de transporte que eu tenho aqui? O meu barco, que eu acabei de fazer. Vou falar para minha criança. O azul simboliza a água. Vou colocar o navio lá, na hora que eu estiver explicando para ele o que é o meio de transporte. Tem aqui um pedacinho de EVA marrom, não precisa ser EVA na sua casa. Pode ser um pedaço de papel, vamos supor que você só tem o papel branco. Você pinta um pedaço deste papel de marrom, de azul. Então, eu vou usar aqui os meios de transporte terrestre, que simboliza a terra. Então, eu tenho lá o carro, né? Eu vou colocar lá a moto também, porque eu tenho uma moto, certo? Ali um outro carro. Tem também o ônibus, né? Se você não tiver os objetos, você pode usar figuras, né? De recorte de livros, de revistas. Ou então você pode pegar, se você tiver internet em casa, baixar no seu celular algumas imagens para estar mostrando para a criança, tá bom? Então aqui eu separei no marrom os meios de transporte terrestre. Então agora eu tenho que separar os meios de transporte aéreos que voam no céu. Os aéreos, o que eu peguei? Eu peguei um pedaço de papel, arranquei a folha do caderno de desenho e vou recortar esse papel simbolizando uma nuvem, né? Porque o que tem lá no céu? Nuvens. Como a gente já colocou o mar azul, eu não posso colocar aqui o céu azul, né? Porque senão a criança vai ficar um pouco confusa. E na educação especial, a gente tem que deixar as coisas assim bem claras para que a criança possa assimilar e para que ela possa participar da aula também. Então, eu tenho aqui um avião.
Tem o avião, tem o balão, tem o helicóptero, você pode estar usando essas figuras, objetos, ou até mesmo, faça como eu fiz, ó. Eu fiz meu avião de papel, então meu meio de transporte aéreo, meu avião de papel. Aí, na hora que você tiver passado todos esses conceitos para a criança, você vai colocar lá, próximo dele, na mesa, não sei onde você está fazendo essa explicação para ele, as peças. Então, você vai colocar lá na sua mesa, ou então próximo dele, onde ele possa realizar a atividade com você. Então, você vai colocar o marrom num canto, né? A nuvem, que simboliza o céu, no outro, representando o meio de transporte terrestre, o meio de transporte aéreo, e o azul representando o mar, que representa o meio de transporte aquático. Então, você disponibiliza os meios de transporte para ele em recortes, ou então objetos, ou então confeccionado, né? Como eu fiz aqui o barquinho, o avião, e você vai pedir para ele colocar em cada cor o meio de transporte. Por exemplo, olha meu filho, que meio de transporte é esse? Ele é o terrestre, que anda na terra, ele é o aéreo, que voa lá no céu, ou ele é o aquático, que anda no mar? E aí a criança vai colocar onde ela acha que vai ser. Assim você vai estar verificando a aprendizagem dele em casa. Então, como este daqui é o aquático, eu vou colocar no azul. O meu avião é o aéreo, vou colocar na nuvem. O meu caminhão é o terrestre, eu vou colocar lá na minha pecinha marrom. Então, dessa forma, você verifica a aprendizagem da sua criança e também acaba passando um momento junto com ele, um momento atrativo para a criança também. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, que vocês possam aproveitar. Um beijo, até a próxima dica, que vocês possam curtir a minha página e se inscrevam no canal. Até mais!